Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda, sou professora no Departamento de Química e hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouquinho dos meus projetos de pesquisa. Bom, eu trabalho com micro-organismos, sou professora de microbiologia e vou contar para vocês um pouco das explorações que a gente utiliza, né, em relação a esses organismos, relacionado às substâncias que eles produzem, aos processos que eles estão envolvidos e que apresentam algum interesse para o ser humano ou para algum processo industrial. Então, eu vou usar na primeira parte dessa aula alguns slides para mostrar para vocês os projetos e no final a gente gravou um vídeo lá na UFMG para mostrar um projeto especificamente, mostrar um pouco dos detalhes de como ele é desenvolvido. Então, espero que vocês gostem. Vou compartilhar aqui a tela, então, dos slides. Bom, então eu intitulei essa aula como Prospecção de enzimas e metabólitos de interesse para a indústria biotecnológica, utilizando dados de sequenciamento e cromatografia. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente prospecta, ou seja, a gente procura enzimas ou metabólitos que os organismos produzem, né, de interesse industrial, usando, no meu caso, especificamente, a gente utiliza bastante dados de sequenciamento e também tem um projeto novo utilizando cromatografia. Mas existem muitas maneiras da gente prospectar, da gente buscar os potenciais dos micro-organismos, tá ok? Então, o que vem a ser biotecnologia, né? Eu mencionei essa indústria biotecnológica. O que é biotecnologia? Existem muitas definições de biotecnologia. Eu gosto bastante dessa definição que está aqui no slide e gosto dessa imagem também, que mostra para a gente um micro-organismo, né? Uma célula, como dando a ideia de uma usina, ou seja, um organismo vivo ou partes desse organismo produzindo substâncias de interesse. Então, o que vem a ser biotecnologia? Seria um conjunto de conhecimentos, técnicas, métodos de base científica ou prática que permite a utilização de seres vivos como parte integrante e ativa do processo de produção industrial de bens e serviços. Então, a gente pode também utilizar esse outro esquema aqui para demonstrar que a biotecnologia seria a combinação, né, do conhecimento de diversas áreas, é uma área interdisciplinar, então a gente utiliza majoritariamente conhecimentos de microbiologia, bioquímica, genética, engenharia, química, informática. Esse conhecimento está relacionado a quê? Aos micro-organismos, não somente o micro-organismo, mas também a gente pode utilizar partes dele, como células ou enzimas, que vão produzir o composto que eu tenho interesse. Para que eu utilizo esse conhecimento? Né? Para produzir serviços, então eles podem estar direcionados a tratamento de resíduos, controle de poluição, tratamento de água. Também a produção de bens, então todo mundo conhece algum alimento, uma bebida fermentada. Existem vários compostos químicos que são produzidos a partir de fermentação, que utilizam os micro-organismos, né? E é interessante também a gente mencionar que a área de biotecnologia, ela é uma área prioritária em ciência, tecnologia e inovação para os governos, tanto no âmbito federal quanto estadual no nosso país. Então, existe um grande mercado, né, para ser explorado dentro dessa área de biotecnologia. Bom, e se a gente utiliza os micro-organismos como usinas, né, como potenciais para produzir os nossos compostos de interesse, todo mundo que estuda microbiologia sabe que os micro-organismos, eles são muito diversos, ou seja, a gente tem um mundo de micro-organismos, né, muitas bactérias, muitos vírus, muitos fungos. Então, esse slide que eu coloquei aqui, ele tenta representar um pouco dessa diversidade, né? Então, se a gente tem tantos micro-organismos assim, como que a gente encontra o produto que a gente tem interesse ou como que a gente descobre qual o micro-organismo que está envolvido, por exemplo, na degradação de um composto tóxico, né? Então, esse processo, né, de descoberta da função do micro-organismo, ele é chamado de bioprospecção. Então, a gente vai para a natureza, né, ou para o local onde esses micro-organismos estão e tenta isolá-los, né, tenta trazê-los para o laboratório e estudar quais as propriedades e quais os processos que eles estão envolvidos. Então, normalmente o que a gente faz
é ir no local, por exemplo, se eu quero um organismo que se eu quero um organismo que é capaz de degradar compostos tóxicos, eu vou em locais onde existem compostos tóxicos. Por exemplo, uma área onde houve um derramamento de petróleo, como a gente está vendo nessa imagem aqui, um local onde existe lixo, substância química tóxica, e vou ali coletar uma amostra e tentar verificar que micro-organismos estão ali. Se eu quero organismos que produzem enzimas, por exemplo, que são bastante resistentes a baixas temperaturas ou altas temperaturas, posso ir em geleiras, em geysers. Se eu quero novas propriedades farmacológicas, posso ir num bioma intocável, num bioma bem preservado, né? Ou se eu quero organismos que estão envolvidos em processos industriais, posso ir até as dornas de fermentação e coletar organismos ali. Ok, então depois que eu coleto essa amostra, eu tenho diversas formas de trabalhar com ela, né? Então, basicamente, a gente divide essas metodologias em dependentes e independentes de cultivo. Então, as dependentes de cultivo são aquelas onde eu vou coletar a amostra, vou levar ela para o laboratório e vou tentar isolar o micro-organismo e ter ele em laboratório. Essa metodologia, ela apresenta uma desvantagem, né? Porque, como a gente já deve imaginar aí pelo que eu acabei de falar para vocês, os micro-organismos, eles são muito diversos bioquimicamente, eles apresentam metabolismos muito diversos, e muitas vezes a gente não conhece esse metabolismo, então a gente não tem como saber quais as necessidades dele de pH, de temperatura, de nutrientes no laboratório para poder cultivá-los. Então, muitas vezes, quando a gente opta por essa metodologia, a gente perde uma grande diversidade do micro-organismo que está na amostra. Então, a gente cultiva apenas uma pequena parte, apenas aqueles que utilizam os nutrientes que a gente está fornecendo. Então, há uma perda muito grande aí da diversidade dos micro-organismos. Então, por isso, nas últimas décadas, tem aparecido com uma grande importância as metodologias independentes de cultivo. Porque aí eu não preciso ter o organismo vivo cultivado em laboratório, eu posso simplesmente analisar o material genético dele. Então, a gente vai no ambiente, coleta a amostra e ao invés de cultivar esse organismo, eu isolo, eu extraio o DNA. Normalmente é o DNA, mas também posso utilizar outras macromoléculas, como proteínas ou o RNA. Então, quando eu tenho essa molécula de DNA isolada, como eu estou mostrando nessa imagem aqui, eu vou conhecer a combinação de bases nucleotídicas desse micro-organismo. Então, para eu saber quem é, baseado nesse código de barras, eu vou jogar essa informação que eu obtive em bancos de dados, né? Então, esses bancos de dados são repositórios que contêm um número enorme de micro-organismos ou do material genético deles depositado ali. E quando eu contrasto essa informação do organismo que eu encontrei na natureza com os que estão depositados no banco de dados, eu consigo, por similaridade dessas sequências, encontrar ou identificar quem é o micro-organismo com o qual estou trabalhando, ou pelo menos eu me aproximo de quem ele é. E nesse sentido, existe uma ferramenta que é fundamental para esses estudos, que são as ferramentas de bioinformática. Então, como o volume de dados, né, tem sido muito grande, porque a gente tem tido muitos genomas identificados, né? Então, quando eu falo genoma, é todo o material genético, todo o DNA do organismo. Então, o volume de dados, o volume dessas bases nucleotídicas é muito grande. Então, para a gente conseguir tratar esses dados e conseguir extrair a informação que a gente quer a partir dessa combinação de bases, né? O que é um gene, para que ele serve, né? Então, para isso eu preciso de softwares e de muitas ferramentas de bioinformática para poder trabalhar com esses dados. Bom, depois que eu consigo identificar um organismo que tem um potencial, muitas vezes a gente percebe que o micro-organismo ele produz um composto de interesse, só que em concentrações muito pequenas. Então, normalmente a gente lança a mão de ferramentas, por exemplo, de engenharia genética, né, para otimizar a produção do organismo em relação àquele composto de interesse. E algumas vezes a gente faz edição de gene, como está mostrando na imagem, mas não necessariamente. Eu posso trabalhar também com otimização do processo industrial. Então, eu posso dar um pH, uma temperatura, um nutriente que vai favorecer a produção do composto. E aí eu vou ter esse micro-organismo, né, esse processo todo otimizado.
E quando eu tenho isso, eu já posso ir para a etapa final, que seria a produção do meu composto de interesse num bioreator. Os organismos que a gente identifica como interessantes para a indústria, eles são muito bem guardados, né, no laboratório, congelados ou liofilizados. Então, esse seria o caminho que a gente normalmente utiliza para buscar substâncias de interesse, né, para estudar os potenciais dos micro-organismos. Bom, parte dos meus trabalhos de pesquisa eu desenvolvo em colaboração com um professor na UFMG, o professor Aristóteles Góes Neto, né? Então ele é o coordenador do Laboratório de Biologia Molecular e Computacional de Fungos. Aqui eu coloquei um print da página do laboratório. Então, se alguém quiser dar uma olhada nas publicações que a gente tem, nos projetos, fique à vontade. E eu participo, né, da orientação de 4 alunos, basicamente, lá na UFMG. O Marcelo, a Paula, Luz e Mike. Então, eu vou contar um pouquinho do trabalho do Marcelo aqui e da Luz. E no finalzinho, como eu falei, o Marcelo vai contar mais detalhes do trabalho dele. Então, o trabalho do Marcelo é basicamente prospectar, buscar enzimas que são capazes de degradar a lignina. Por que esse interesse em degradar a lignina? A lignina, a hemicelulose e a celulose são os componentes principais do material vegetal. E a lignina, ela faz uma proteção ao redor da celulose e da hemicelulose. É um polímero, um composto fenólico, recalcitrante, muito difícil de degradar. E o processo de degradação da lignina é fundamental para que a gente tenha acesso à hemicelulose e à celulose. E a hemicelulose e a celulose são compostos ricos em açúcares que são utilizados pela indústria para produzir, por exemplo, xilitol, bioetanol, que a gente conhece bastante. Então, para a gente conseguir acessar esses açúcares aqui, a gente precisa primeiro remover a lignina. Então, os fungos produzem enzimas muito poderosas para degradar a lignina. Então, a gente estuda essas enzimas, né? Os fungos são excelentes produtores de enzimas em vários setores da indústria. Então, a gente estuda essas enzimas, as características delas e tem por objetivo isolar essas enzimas para que elas possam ser um produto biotecnológico. Né? Então, eu acho que com isso fica claro que os materiais lignocelulósicos, que são resíduos vegetais, que são baratos, abundantes, eles são um potencial para a gente produzir enzimas, biocombustíveis, química fina. Então, eu posso produzir uma série de compostos orgânicos a partir, né, desses materiais baratos, utilizando o fungo, que é então um processo que quase não utiliza reagentes químicos, então um processo que agride menos a natureza, né, ambientalmente correto. Os resíduos todos são degradados, né, então não oferece risco ambiental. E como que a gente procede, como que a gente executa esses experimentos, né? Como que eu consigo estudar essas enzimas ou que compostos são produzidos a partir do fungo e desses resíduos vegetais? Então, basicamente, a gente pega os resíduos utilizando ele como um substrato, né? O fungo ele vai se alimentar desse resíduo. Então, a gente incuba no Erlenmeyer o nosso fungo de interesse. Nesse caso aqui eu estou dando o exemplo do Tramex vilosa, que é um fungo que a gente está estudando bastante, e incuba ele, né, com o resíduo numa temperatura, num pH adequado. Isso aqui é um meio líquido, né, a gente coloca água, então deixa durante um tempo e uma temperatura para o fungo começar a degradar esse substrato. Aí depois de um tempo a gente vai lá e começa a coletar o produto dessa fermentação, né, e analisa nesse líquido, né, a presença de enzimas. A gente pode usar metodologias bioquímicas, né, com espectrofotometria, e também os metabólitos de interesse. Então, quando eu falo nesses metabólitos, são compostos químicos que o organismo produz em quantidades muito pequenas. Então, a gente precisa, para poder identificar, de metodologias mais sofisticadas. Então, eu preciso, por exemplo, de cromatografia. Para exemplificar uma cromatografia, eu trouxe esse artigo aqui, que os autores procuraram a produção de baunilha, né, em fermentações que foram conduzidas por esse fungo do gênero Aspergillus.
Então, o que eles fizeram? Eles incubaram o fungo, né, com resíduo vegetal também, ao longo de 15 dias e foram vendo a produção dos compostos. Então, eles viram aqui, por exemplo, a produção em negro aqui nessa barra, a produção de ácido ferúlico, que é um composto de grande interesse para a indústria cosmética, a produção de vanilina, que é muito interessante para a indústria alimentícia, né? Então, eles viram que, por exemplo, a produção do ácido ferúlico aqui, ela é muito boa com 15 dias, então seria o tempo ideal de eu deixar o meu fungo fermentando, né? E onde entra a cromatografia? Então, a cromatografia foi utilizada para que essas amostras fossem analisadas, né, ao longo do tempo, para ver a presença do composto. Então, a gente tem aqui um cromatógrafo, né, mostrando os gráficos aqui de massa-carga que identificam o composto, né? Então, é um composto identificado com grande precisão. E isso é necessário, porque normalmente a quantidade que eles produzem, que os organismos produzem, é muito pequenininha. Um outro trabalho que a gente tem desenvolvido e que é muito interessante é a produção de materiais compósitos, né? Então, um compósito é um material que é a combinação de vários materiais com propriedades químicas diferentes, né? Então, a gente tem utilizado, da mesma forma que eu falei anteriormente, né, um resíduo agroindustrial com o inóculo de um fungo para produzir um material que seria basicamente, ou, né, seria mais ou menos o que a gente está vendo nessa imagem aqui. Então, um material que pode servir para várias aplicações. Por exemplo, embalagem, como a gente está vendo aqui uma embalagem de uma garrafa de vinho. Ele também pode ser utilizado para materiais de decoração, sola de sapato, couro. Tem várias aplicações, tem várias patentes já desses materiais. Então, é um material completamente biodegradável, né? Porque aqui eu só tenho um resíduo industrial e tenho um fungo, então, à medida que isso for lançado no ambiente, ele é completamente biodegradável. É barato, né? Porque a gente só precisa do resíduo e do fungo. E aí eu tenho uma aluna trabalhando com esses projetos e trouxe aqui imagens do experimento dela. Então, o que ela faz? Ela criou esse suporte, né, feito com um cano de PVC cortado. Então, dentro desse suporte ela coloca um resíduo vegetal e inocula com o fungo. O fungo vai crescer, né, porque a gente vai incubar essa mistura em temperatura controlada, então aqui tem vários desses suportes, né, crescendo dentro da estufa com temperatura controlada. Depois de mais ou menos 30 dias, a gente tem esse aspecto de material aqui, que já está semelhante àquele da embalagem que a gente viu. Aí o que a gente faz? Com esse protótipo aqui, que a gente também costuma chamar ele assim, a gente vai testar as propriedades mecânicas. Então, a gente vai levar para máquinas que vão dizer para a gente quais as características mecânicas desse protótipo e, baseado nesses resultados, a gente vai ver a que aplicações esse material pode se destinar, né? Porque dependendo do tipo de resíduo que eu utilizo e do fungo, o material ele pode ter características muito diferentes, certo? Então, esse é um outro projeto de pesquisa que está em desenvolvimento lá na UFMG. E para terminar, eu gostaria de falar de um trabalho que eu desenvolvo no Cefet, com a professora Ângela. Também gostaria de falar que eu faço parte do mestrado em Tecnologia de Produtos e Processos, né? E ali a gente tem uma área de biotecnologia muito grande para ser desenvolvida, com vários projetos que podem surgir. E um deles, eu acredito que seja esse, né? Que é a gente está no início ainda, é o estudo de biofilmes em painéis fotovoltaicos. Então, biofilmes é uma área de estudo muito interessante. Os biofilmes são comunidades de micro-organismos que se formam em vários locais. Por exemplo, na indústria de alimentos, ele é um grande problema, porque se os biofilmes se depositam em equipamentos, né, onde os alimentos são processados, esses biofilmes podem ir para o alimento e podem oferecer risco ao consumidor. E eles são muito difíceis de remoção, então tem que usar produtos de limpeza muito fortes para conseguir remover. Além da indústria de alimentos, os biofilmes também se formam em dutos, em encanamentos, então ele é um problema para as empresas que tratam água, esgoto, né? Enfim, tem em produtos da área médico-hospitalar também,
Então, tem uma gama de locais, né, de setores que se preocupam, que têm interesse em estudar os biofilmes e entender melhor como esses biofilmes funcionam. Então, aqui nos painéis fotovoltaicos, a professora Ângela já trabalha com esses painéis há bastante tempo e ela viu, né, nós vimos juntas também, que existem trabalhos publicados mostrando que a deposição desses micro-organismos nos painéis fotovoltaicos diminuem a captação de energia. Então, a gente sabe que os painéis fotovoltaicos são esses painéis, né, instalados em casas, em edifícios, para converter a energia solar em energia química, uma forma de obtenção de energia mais limpa, mais sustentável. Só que com a deposição dessa sujeira, desse micro-organismo na superfície do painel, a capacidade dele de gerar energia está sendo diminuída, né? Então, o que a gente tem feito, nesse estudo a gente já coletou um painel, né? Demarcamos 3 áreas aqui, como eu estou mostrando para vocês. No slide da direita, dei um zoom para mostrar como a gente coletou a amostra do painel. Essa amostra está sendo estudada, então a gente está vendo que micro-organismos estão presentes aí, já vimos que tem muitos, né? Então eles estão se depositando e estão, de fato, impedindo a conversão de energia. Então o que a gente quer agora é estudar métodos para que a gente possa impedir a formação desses biofilmes no painel e para que ele tenha uma eficiência ótima, né, de produção de energia. Pessoal, então basicamente seria isso, né? Alguns dos projetos que eu tenho. Eu espero que tenha esclarecido, que vocês tenham entendido. E eu vou deixar vocês agora então com um vídeo do meu aluno para mostrar um pouco como que ele estuda essas enzimas, né? E se vocês tiverem interesse em saber mais alguma coisa, tiverem alguma dúvida, por favor, entrem em contato. Obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Luiz Marcelo. Atualmente eu faço doutorado no programa de pós-graduação em microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais. E atualmente eu estou no Laboratório de Biologia Molecular e Computacional de Fungos e sou orientado pelo professor Dr. Aristóteles e pela professora doutora Fernanda Badotti do Cefet. O meu projeto de doutorado, ele visa principalmente estudar enzimas de interesse industrial, que são produzidas por fungos e que irão atuar na conversão de resíduos agroindustriais e obtenção de compostos orgânicos, como, por exemplo, o etanol e o xilitol. Como é que a gente estuda essas enzimas de interesse industrial aqui no laboratório? Então, normalmente, a gente coloca esse fungo, no caso específico do meu doutorado, que é o Trametes villosa, para aquecer em um meio de cultura, um meio que vai ser indutor para a produção dessas enzimas. Então, normalmente a gente tem um Erlenmeyer. No Erlenmeyer a gente vai ter o substrato, que é esse meio de cultura. A gente inocula o fungo e coloca ele para crescer. A gente incuba ele a uma determinada temperatura. E depois desse período de incubação, a gente, com uma pipeta, a gente coleta o substrato e a gente consegue quantificar essas enzimas através de métodos bioquímicos e utilizando espectrofotômetro. A gente também, nessa fermentação aqui, que a gente chama de fermentação, a gente pode separar o substrato do micélio. A gente pega esse micélio e a gente vai extrair o RNA, transformar esse RNA em um cDNA e quantificar essa enzima de forma indireta através da técnica de PCR em tempo real, utilizando um equipamento de qPCR. E uma outra forma que a gente utiliza aqui no laboratório para estudar essas enzimas é através do crescimento do fungo em um meio sólido. Então a gente coloca ele em uma placa de Petri como essa, contendo o meio de cultura, que vai ser o substrato de crescimento. Ele vai formar o que a gente chama de micélio. A gente vai pegar esse micélio e extrair o DNA total para sequenciar o genoma. E a gente sequencia esse genoma justamente para a gente obter as sequências dos genes de interesse, né, que vão codificar para essas enzimas de interesse industrial, e a gente consegue entender quais são as enzimas, quais são os genes e enzimas que fazem parte desse processo de conversão do resíduo agroindustrial e conseguir entender essa via metabólica de degradação desse resíduo. Normalmente aqui no laboratório, quando a gente faz esse sequenciamento do genoma, do DNA, a gente utiliza esse equipamento, que é chamado de MinION. Então aqui está o sequenciador, e uma das vantagens desse sequenciador é que ele é portátil.
Então, a gente consegue não apenas sequenciar o DNA, o genoma, em laboratório, como a gente consegue levar ele para o campo e já fazer esse sequenciamento na própria coleta. E uma outra vantagem é que esse sequenciador ele vai gerar sequências de DNA que são longas, o que facilita o processo de montagem do genoma. Então, normalmente, depois que a gente faz o sequenciamento utilizando esse equipamento, a gente faz o processamento do dado bruto. E o que é esse processamento? A gente vai fazer a montagem do genoma e a anotação desse genoma e estudar aqueles genes que eu falei, que são genes que vão codificar para essas enzimas de interesse. Como é que a gente faz esse processamento? Normalmente, o processamento a gente faz em um computador, em um servidor. Então, como o dado ele é muito grande, é um volume muito grande de dados, a gente não consegue analisar num computador normal como esse, mas a gente consegue acessar um servidor de forma remota, né? Então, a gente utiliza um terminal no computador, a gente acessa esse servidor e, através desse servidor, a gente consegue fazer todo o processo de montagem e anotação do genoma para poder estudar esses genes que vão codificar para essas enzimas. E aqui eu trouxe um outro programa mostrando como é essa sequência de DNA. Então, essa sequência normalmente é uma sequência contínua na qual a gente vai ter as bases adenina, guanina, citosina e timina. Então, basicamente, o que a gente vai ter é uma sequência de DNA contendo essas bases. E um arquivo de genoma, normalmente, ele é um arquivo numa extensão TXT, uma extensão FASTA, no qual a gente vai ter todas as sequências todos os contigs, as sequências do genoma. Então, é um arquivo como esse daqui, no qual a gente vai ter milhares de letrinhas. Isso aí, Marcelo. Muito obrigada pela sua contribuição. Obrigado a vocês.